Tem certas histórias que a gente acha que conhece de cabo a rabo, né? Mas e se as palavras exatas usadas em uma das mais famosas delas pudessem mudar tudo? Hoje a gente vai mergulhar fundo na história da tempestade no Mar da Galileia para descobrir o que realmente estava em jogo naquele barco. A cena já começa no meio do caos. Tenta imaginar, tá nesse barco. E não é uma chuvinha qualquer, não. É um vendaval furioso, uma Laila Megali, como diz o texto original em grego, uma tempestade violenta. As ondas estão invadindo o barco, que começa a encher de água muito rápido. Para aqueles discípulos, muitos deles pescadores super experientes, o cenário era um só. A morte parecia certa. E é no meio desse pânico todo que surge esse grito de desespero. O mais interessante aqui é a emoção que está por trás das palavras. Não é só medo, não. É quase uma acusação. É aquela sensação de abandono total. Eles olham para Jesus que está lá dormindo tranquilamente na parte de trás do barco e a pergunta deles revela um pavor muito profundo. Será que ele não se importa com a gente? Essa pergunta, feita pelos próprios discípulos depois que tudo se acalma, é o verdadeiro coração da nossa análise. Eles saem do medo, da tempestade, para um tipo de pavor, um espanto, diante de quem tem poder sobre ela. Então, para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender todos os elementos da cena. Antes de falar do sobrenatural, a gente precisa entender o natural. Para ter uma ideia da dimensão do milagre, primeiro é preciso compreender a realidade daquela tempestade e daquele barco que quase foi engolido por ela. Olha só, o Mar da Galileia não é um lago qualquer. A geografia dele é uma verdadeira armadilha. Pensa assim, ele fica abaixo do nível do mar e é todo cercado por montanhas bem altas. Com isso, ventos gelados podem descer com tudo lá do Monte Hermon, são canalizados por uns desfiladeiros e, pá, atingem a água com uma fúria repentina, transformando um lugar calmo num caos mortal em questão de minutos. Ou seja, as tempestades ali não eram só prováveis, elas eram inevitáveis e totalmente inesperadas. E para deixar tudo isso ainda mais concreto, em 1986, a arqueologia deu uma ajuda e tanto. Foram encontrados os restos de um barco de pesca do primeiro século, da mesmíssima época de Jesus. Claro, não dá para provar que era aquele barco, mas isso nos dá uma imagem muito clara do tipo de embarcação que balançava violentamente debaixo dos pés dos discípulos. Isso ancora a história na realidade. Mas a realidade física da tempestade é só o pano de fundo para um drama ainda maior. A tempestade mais violenta não estava do lado de fora do barco, mas sim dentro do coração dos discípulos. No fundo, essa história é um estudo profundo sobre o medo e a fé. E esse contraste aqui é a chave de tudo. De um lado, pescadores experientes, gente que conhecia aquele mar, completamente dominados pelo pânico. Do outro, Jesus, dormindo tranquilo com a cabeça num travesseiro. A mesmíssima tempestade, as mesmas ondas, mas duas realidades internas completamente diferentes. O que será que ele sabia que eles não sabiam? E aí vem o ponto crucial. Depois de acalmar a tempestade, Jesus não passa a mão na cabeça deles. Ele os desafia. A pergunta dele tira o foco das ondas e joga a luz no coração deles. Ele não está condenando o fato de sentirem medo, mas está questionando a falta de fé que deixou o medo tomar conta de tudo. E é aqui que a história fica ainda mais profunda. A chave para a gente entender a autoridade de Jesus não está só no que ele fez, mas nas palavras exatas que ele usou. Palavras que revelam um poder que a maioria das traduções nem consegue mostrar direito. A palavra que o texto original usa para o que Jesus fez com o vento não é acalmar, é epitemesen, que significa repreender. É um termo de comando, de censura, usado para silenciar forças hostis, caóticas. É a mesma palavra que o Evangelho de Marcos usa quando Jesus expulsa demônios. Isso dá uma pista de que, para quem escreveu, a tempestade não era só um fenômeno do tempo, mas uma manifestação do caos. E as palavras que ele diz para o mar são ainda mais diretas. Siopa pefimos. É algo como silêncio, emudeça, ou até seja amordaçado. Isso não é um pedido, é uma ordem militar ríspida, absoluta, que não dá espaço para desobediência. E o caos? Bom, o caos simplesmente obedece, na hora. Com a paz de volta ao lago, o que fica dessa história toda? O que essa narrativa, quando a gente olha para ela com mais atenção, nos ensina sobre as tempestades das nossas próprias vidas. Essa análise toda nos deixa com pelo menos 4 lições bem claras. As tempestades da vida, sejam financeiras, de saúde, nos relacionamentos,
Primeiro, elas são inevitáveis, fazem parte. Segundo, elas são inesperadas, quase sempre chegam sem avisar. Terceiro, muitas vezes elas são inadministráveis, mostram que mesmo para quem é especialista, existem coisas que a gente simplesmente não controla. Mas, o mais importante, quarto, elas ensinam, elas são pedagógicas. É nessas crises que o crescimento mais profundo pode acontecer. No final das contas, a pergunta dos discípulos continua ecoando, mas a história meio que joga a pergunta de volta para a gente. Se a fé é a força capaz de superar esse medo que paralisa, a grande questão que fica não é só quem era aquele homem no barco, mas sim o que na nossa vida tem o poder de olhar para o nosso caos e dizer: silêncio, emudece.